Vivemos num mundo onde muito se fala de amor, mas, na verdade, nós vemos o contrário, né? Nós vivemos num mundo em que muitos requerem perdão, mas a dificuldade de perdoar é muito complicada. Até a si próprio, tem gente que tem dificuldade de perdoar. A gente, às vezes, que é terapeuta, lidando, com a área emocional, lida com pessoas que o seu problema de saúde emocional está ligado a isso, à não liberação do perdão aos outros e a si próprio. Conexão Cibabe, 25 anos. É a segunda Igreja Batista em Búzios, no seu ano do jubileu. Lendo a Bíblia toda, nós estamos no livro de Gênesis, e hoje eu tenho os capítulos 43, 44 e 45. Eu fico com o capítulo 45 e os versículos de 3 a 7, que dizem assim: E disse a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? E meus irmãos não lhe puderam, e seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram aterrorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se então. Disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haveres vendidos, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou diante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Que esse texto seja aplicado ao nosso coração. Amados, estava falando sobre a questão do perdão. E nós vemos aqui nessa atitude de José um coração movido por Deus, um coração que mostrava, sim, ser de um homem que temia o Senhor, que entendia as coisas de Deus, mesmo sabendo que passou por vários sofrimentos e Deus transformou aquele mal em bênção. Seus irmãos foram muito cruéis, tinham um ciúme dele, e nós vimos isso há algumas leituras atrás, alguns programas atrás, quando seus irmãos, desde os seus 17 anos, eles tinham inveja dele. E ainda ele teve aquele sonho, aqueles sonhos que foi compartilhar com ele, dos feixes que se encurvavam diante dele, e da lua, do sol e das estrelas que também se encurvavam diante dele. Eles ficaram irados. O que aconteceu? Quiseram matá-lo, não foi feito isso, mas eles judiaram dele, jogaram no poço, enganaram o seu pai com a sua túnica, dizendo que um animal tinha devorado ele, quando apresentaram a túnica suja de sangue, mas na verdade ele foi vendido a ismaelitas, que o levou ao Egito, que foi vendido para Potifar, no Egito, e ele, a esposa de Potifar se encantou com ele, quis ter um envolvimento com ele, ele fugiu dela, acabou ela mentindo, ele foi preso, mas foi elevado à condição de governador do Egito. E ele agora leva seus irmãos, leva a sua família para o Egito, protegendo eles daquela situação de fome mundial que estava acontecendo. E quando ele se mostra para os seus irmãos, ele chora ali, ele se mostra para os seus irmãos ficam assustados, quando veem que ele poderia mandar prender, ele poderia mandar matar, ele poderia fazer todo o terror possível àqueles irmãos que foram tão cruéis com ele, mas que nada. Ele os perdoou, ele os abraçou, ele os beijou, ele criou toda a condição para que o seu pai, Jacó, pudesse ir para o Egito e ali toda a família estar protegida naquele período de fome, porque o seu coração era um coração perdoador, e ele, na sua conversa com os seus irmãos, como nós vimos no texto, ainda aconselha os seus irmãos
Perdoem-se a vocês mesmos, não se irritem contra vocês pelo que vocês fizeram comigo, porque Deus transformou esse mal em bênção, Ele tinha propósitos com tudo isso. Que o Senhor nos abençoe, que nós possamos nesse tempo viver essa realidade como José. Não era o homem perfeito, mas ele, vivendo na presença de Deus, ele pôde alcançar um padrão de vida que agradou ao Senhor. Que nós possamos também ter um coração perdoador, não querer trocar mal por mal, revanchismo, e que nós saibamos perdoar a nós mesmos quando cometemos alguma coisa que nós nos arrependamos. Vamos fazer como a Bíblia diz, vamos procurar o Senhor, confessar os nossos pecados, pedir perdão, tomar decisão de dar a volta por cima e viver o novo de Deus. Que para tanto o Senhor nos abençoe. Até o próximo programa.